Olá, na sociedade em que vivemos, o falar em um tom firme, de forma séria e indo direto ao ponto, pode gerar dois tipos diferentes de interpretações. Ou vão te considerar uma pessoa muito assertiva, ou vão te considerar uma pessoa grossérrima. Mas ultimamente eu tenho parado para pensar um pouquinho mais, para observar mais passivamente o mundo que nos cerca e tentar identificar qual a linha que separa uma reação da outra. Muitos podem dizer que esta linha é tênue, que depende da situação, do contexto, dos gestos, mas a verdade é que, com raríssimas exceções, esta linha é muito bem clara e muito bem demarcada. Ela é demarcada tendo como função o gênero. Às vezes, também, ela é demarcada tendo como função a cor de pele, a orientação sexual ou até mesmo a identidade sexual. Isso mesmo, se eu, Nayari, uma mulher, falo usando um tom firme, eu automaticamente sou taxada por grossa. Mas quando um homem fala a mesma coisa no mesmo tom, quiçá sendo um pouquinho mais rude, ele é descrito como um cara assertivo. Muitos podem estar se perguntando aqui: será que esta percepção corresponde à realidade? Mas eu ouso jogar um outro questionamento, que atire a primeira pedra a mulher que nunca passou ou vivenciou essa situação, ou que até mesmo não parou para pensar e traçou esta linha. Veja bem, nós mulheres, desde as nossas infâncias, nós somos condicionadas a assumir uma determinada postura. Nós devemos ser delicadinhas, manter o tom de voz baixinho. Nós não podemos e nem devemos nos impor em uma discussão, ao ponto de que, se chega a certa hora, no auge desta doutrinação, nós consideramos erradas mulheres fortes que se impõem frente às situações do mundo e consideramos certos os homens que desrespeitam as mulheres. Essa diferença entre comportamento que é aceito quando exibido por homem, mas não quando vem de uma mulher, ela é comumente observada em ambientes corporativos, quando lideranças, sejam elas masculinas ou não, elas aceitam melhor os questionamentos, críticas ou comentários de alguém do gênero masculino e não aceitam os mesmos questionamentos, comentários vindos de uma funcionária do gênero feminino. Outro exemplo na mesma linha é quando os liderados consideram normal o comportamento de determinado líder, mas o mesmo tipo de comportamento acaba se tornando inaceitável quando apresentado por uma mulher. Com raríssimas exceções, esta é a premissa. Eu tenho observado as seguintes situações em inúmeras reuniões de trabalho. Ao homem é dado de antemão o direito de interromper, de falar mais alto, de perder a paciência e, por vezes, até mesmo de se exaltar. Enquanto a mulher que fizer a mesma coisa vai ser classificada como histérica, como louca, como desequilibrada. Inúmeras são as ocasiões que eu presencio homens que, quando contrariados, saem do ambiente batendo a porta, esbravejando como crianças mimadas. Tudo porque não concordaram com algo que foi dito ou com algo que fizeram. Eu já presenciei colegas abandonando reuniões importantes porque foram contrariados. Mas sabe o que eu nunca vi? Uma mulher tendo as mesmas atitudes. O que eu vejo cotidianamente são mulheres que são taxadas por descontroladas, como pessoas que não sabem trabalhar em grupo, como inflexíveis. E aquela clássica, né? Ela deve estar na TPM, deve estar nos dias, quando em momentos em que pediram a palavra, ou em momentos em que simplesmente elas esperavam respeito ao discordar de algo dito pelos demais. Por vezes, eu até vejo mulheres sendo rebaixadas socialmente em um grupo somente por serem mulheres.
Rotineiramente, nós vemos homens sendo grossos e inconvenientes ao longo de reuniões, ao longo da vida. Existem aqueles que acham que é aceitável chamar todas por menininha. Outros se utilizam frequentemente do termo a mocinha e acham que tudo bem. O pior de tudo isso é que quando a mulher se levanta para se defender destes termos e se afirmar como uma mulher mesmo no mundo, todos caem em cima dela achando que ela está errada. Mas eles também se levantam para defender o homem, com frases como ele está sobrecarregado, ele é simplão de tudo, ele não entende dessas coisas. Tudo carregado em um tom de pena. E isto é, obviamente, o fruto de um machismo estrutural que vem impregnado em nós desde as nossas criações e que nos cercam no dia a dia de tal forma que muitas vezes nos faz normalizar o inadmissível. Com raríssimas exceções, esta é a premissa da nossa sociedade. Mas eu me pergunto, qual a verdade por trás desta tentativa de calar as mulheres ou de nos diminuir? Medo de terem a sua competência questionada? Medo de comparações e que o mundo finalmente se dê conta que as mulheres são tão ou até mesmo mais competentes que os homens? O receio de um sistema diverso e, consequentemente, com menos privilégios para a figura masculina? Não é de hoje que a equidade ela é vista, mesmo que de forma inconsciente, como uma ameaça. Isso porque ela significa romper com a estrutura que sempre privilegiou a figura masculina e os colocou como líderes natos simplesmente por serem homens. Então, o meu conselho para hoje, de mulher para mulher, é o seguinte: quando falarem que você é agressiva, continue sendo assertiva. Quando falarem que você é mandona, continue liderando. Quando falarem que você é difícil, continue falando a verdade. Quando ousarem dizer que você está se achando, se ache ainda mais e continue conquistando espaços que eles não querem que você ocupe. E o melhor de tudo, quando falarem que você é complicada, continue fazendo as perguntas difíceis e inteligentes que ninguém tem tido a ousadia de fazer. É isso. E até a próxima.